Olá, estudantes do nono ano. O que vocês vão estudar nessa aula de hoje será a Revolução Russa e a descolonização da África. Vale lembrar que a Revolução Russa ela começou em 1917, onde ela implantou um regime comunista na Rússia. Isso fez tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Primeiro os mencheviques assumiram, manteram a Rússia na guerra, perderam apoio, veio os bolcheviques através de Lenin, que vai ser o primeiro governante da Rússia. Começa uma guerra civil, pessoal, porque os capitalistas não vão aceitar. Capitalistas e comunistas entram em guerra, mas o Exército Vermelho Comunista ganha. 4 anos depois, a partir de 1921, 1922, surge a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, então o regime comunista na Rússia, que depois vira União Soviética, vai de 1917 até 1991, quando desmorona a União Soviética e eles voltam a se abrir para o capitalismo. Então, até a Segunda Guerra Mundial só tem a Rússia e a Mongólia de país comunista. E a partir da Segunda Guerra Mundial, com o fim do conflito e o início da Guerra Fria, outros países vão adotar o regime comunista. Então vocês vão estudar como é que surgiu, o que aconteceu, vão ver que a situação da população da Rússia era de muita pobreza, desigualdade, tinha muito autoritarismo, muitos problemas. Isso vai gerar insatisfação e o povo vai se revoltar, vai pegar em armas, vai derrubar o czar Nicolau II e vai implantar o regime comunista. E Lenin no começo vai distribuir terra para aqueles que não têm, vai beneficiar muitas pessoas. Depois dele vai vir o Stalin, vem regimes autoritários, mas aí se provoca uma grande mudança na Rússia a partir da Revolução Comunista, com uma distribuição de terras e mais oportunidades para as pessoas da Rússia que estavam cansadas de muita miséria e pobreza. Mesmo a Rússia tendo um crescimento industrial, a população vinha numa péssima situação. E isso gerou a Revolução Comunista a partir de 1917. Vocês vão poder ler no texto e vão poder entender melhor esse processo. E também, pessoal, a descolonização da África. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, grande parte dos países da África conseguiram a independência, se livrar da dominação europeia. Conseguiram a independência política, porque mesmo com a independência, muitos desses países continuaram dependendo economicamente da Europa. Por que facilitou depois da Segunda Guerra? Porque muitos países europeus estavam enfraquecidos depois da guerra. Então eles estavam sem condição de encarar outros conflitos. Então esses países se aproveitaram com o apoio da Organização das Nações Unidas, com o apoio também dos Estados Unidos e da União Soviética. Vamos lembrar que o mundo está numa guerra fria. A disputa de dois blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Obviamente que quanto mais países independentes, mais influência os Estados Unidos ou a União Soviética podem conseguir a partir da liberdade desses países. Então você tinha o apoio dos Estados Unidos, da União Soviética, da ONU e também muitos movimentos insatisfeitos com a exploração e que se aproveitaram de um período de enfraquecimento europeu por conta do fim da Segunda Guerra, que os países estavam cansados, com muitas destruições, e aí grande parte dos países africanos conseguiram a independência a partir da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos países conseguiram a independência, teve o pan-africanismo, os africanos começaram a se unir, a perceber que eles tinham mais semelhanças do que diferenças, e aí muitos artistas, pessoas colaboraram de fora também contra o preconceito racial, contra o racismo e a luta em defesa da independência dos países africanos. Então vocês vão estudar isso hoje. A Revolução Russa, que trouxe uma profunda mudança na Rússia, que depois vai virar a União Soviética, e também a descolonização da África e também da Ásia, pessoal. Porque a Ásia também conseguiu vários países a independência, como a Índia também, que fez um movimento pacífico, conseguiu sim ficar independente, e outros países asiáticos que também conseguiram se livrar dos europeus. Então esse é o conteúdo de hoje e é isso mesmo. É isso aí. Tchau, tchau.